são os ingleses. Uma torcida alegre que canta muito. Ivan, hoje é assim, né, gente? Mas há alguns anos, se a gente dissesse, os ingleses vêm aí, saía todo mundo correndo porque o assunto era sério. Eles eram os reis da confusão. Lembra dos hooligans? Bom, mas ainda bem que as autoridades inglesas conseguiram domar essas feras e está faltando isso aqui no nosso país, né? Então, que tal conhecer a seleção da Inglaterra e um pouquinho da história desses que estufam o peito para dizer que são os inventores do futebol? O repórter Roberto Kovalik traz a terceira reportagem sobre as seleções da Copa. Foi aqui que começou a paixão que une o planeta. Os locutores de antigamente faziam questão de lembrar essa origem ao chamar o futebol de velho esporte bretão. O passado do futebol está preservado e vivo neste campo no interior da Inglaterra. É aqui que joga o Sheffield, o time mais antigo do mundo, fundado em 1857. O futebol, como a gente conhece hoje, deve muito a este clube, que tem uma história que rola há 157 anos. A história do Sheffield não é lá tão cheia de glórias. O único título relevante foi em 1904 e hoje o clube disputa uma liga equivalente à 8ª divisão do futebol inglês. Mas o legado do Sheffield está em cada partida disputada no planeta, como conta Chris Dolby, diretor do clube. A primeira cobrança de falta, a primeira trave, o primeiro escanteio foi tudo inventado na primeira reunião de regras que criamos. Temos muito orgulho de termos começado isso. Por exemplo, ver o Beckham cobrando uma falta e saber que isso foi criado aqui. Mas algo não foi criado aqui, a Copa do Mundo, e os ingleses demoraram a se apaixonar por ela. Não quiseram participar das primeiras Copas em 1930, 34 e 38. Achavam que era um torneio de menor importância, mas tiveram que mudar de ideia. E os primeiros a receber os inventores do futebol numa Copa fomos nós, brasileiros. Em 1950, eles chegaram ao Brasil como favoritos. Mas sofreram uma das maiores derrotas da história, contada no filme Duelo de Campeões. Um fracasso que representa para eles quase o que foi a nossa derrota na final contra o Uruguai. Foi no segundo jogo da primeira fase em Belo Horizonte. O adversário, Estados Unidos, deveria ser o saco de pancada do grupo. Os americanos deram um chute a gol e marcaram. Uma vitória heróica para os Estados Unidos, uma derrota trágica para os britânicos. Não precisou esperar muito para os ingleses darem a volta por cima. Foi na década de 60, um momento em que a Inglaterra parecia ser o centro do universo. O mundo enlouqueceu pelos Beatles. Pelos Rolling Stones. Foi conquistado pelo charme de James Bond. Botou as pernas de fora com a minissaia inventada aqui. E aprendeu a admirar uma geração formada por Bobby Moore, Gordon Banks, Bobby Charlton e Geoff Hurst, que marcou 3 gols ingleses na final contra a Alemanha na Copa de 1966, realizada aqui. Uma vitória até hoje contestada pelos alemães, já que no terceiro gol não dá para garantir que a bola entrou. Mas que importa para os ingleses? Vitória de 4-2. E lá estava a Rainha Elizabeth no estádio de Wembley para entregar a taça ao capitão Bobby Moore. Um momento eternizado em frente ao estádio. Nos Jogos da Inglaterra, os torcedores fazem questão de levar uma lembrança da estátua de Moore e de transmitir essa página gloriosa do futebol do país para as próximas gerações. Bobby Moore. Ele é uma lenda do futebol. Eles têm que ter uma foto com o Bob Moore.
Nunca ninguém jogou como ele antes. Mas depois de Moore e da geração dele, a Inglaterra penou por um longo período no ostracismo. O futebol inglês ficou conhecido pela falta de criatividade dentro de campo e a violência do lado de fora. Foi a era dos hooligans, aquele pessoal que não dá nem para chamar de torcedor, porque só queria saber de briga. O fundo do poço do futebol inglês foi em 1989, num jogo entre Liverpool e Nottingham Forest. Um tumulto no estádio superlotado provocou a morte de 96 pessoas esmagadas ou pisoteadas. 800 ficaram feridas. A Inglaterra decidiu dar um basta. A então primeira-ministra Margaret Thatcher aplicou leis rigorosas para punir e afastar dos estádios os torcedores violentos. Os ingleses foram buscar o recomeço em algo muito precioso para eles: o amor pelos clubes. Como nós brasileiros, os ingleses levam a sério a paixão pelo clube, que não é arranhada por maus resultados ou posição na tabela. Prova disso é essa torcida aqui, a do Bolton, clube da 2ª divisão, quase caindo para a 3ª. Não importa, para eles é o clube mais importante do mundo. O amor ao Bolton parece estar no DNA de cada torcedor. Está minha família. A minha mulher que está em casa, roendo as unhas e esperando uma mensagem para dizer que ganhamos. E ganharam mesmo, 4-0, com direito a gol brasileiro. O último foi de André Moritz, que jogou no Internacional e no Fluminense. Ele dá uma dica do que esperar dos ingleses na Copa no Brasil. Eles têm um ponto de interrogação muito grande, porque nos últimos de 4 a 6 anos o time inglês acabou nunca ganhando muita coisa, acabou sempre penando para chegar na Copa, sempre nas eliminatórias, sempre não ganhava muitos jogos, isso não estava empolgando ninguém. Eles são muito apaixonados pelo futebol, então eles acabam torcendo e dando o máximo e dando o total apoio para os jogadores para chegar lá e fazer uma grande Copa. Além da paixão dos torcedores, o dinheiro de estrangeiros, como o russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, encheu a Premier League de astros internacionais. Hoje, boa parte da seleção brasileira e das principais seleções do mundo joga aqui. E as principais partidas, como a final da Copa da Liga de Futebol entre Manchester City e Sunderland, são de casa cheia. Festa em volta do estádio. O Sunderland é o melhor time do mundo, nós vamos vencer. Vamos, Sunderland! Viu só? Essa paixão explode quando o time vem jogar aqui, no mítico estádio de Wembley. Vencer aqui é um momento histórico que nenhum torcedor apaixonado quer perder. Ao reconhecer uma equipe da TV brasileira, os torcedores do Manchester City tinham um nome na ponta da língua. Fernandinho é astro da nossa seleção. Bom pra nós, ele está disputando um dos principais campeonatos do mundo. Mas como fica a seleção deles? Com frequência, times ingleses entram em campo sem nenhum inglês. Frank Lampard, um dos mais experientes jogadores da Inglaterra, concorda que isso complica o trabalho do treinador, que tem menos opções para formar uma seleção, mas reconhece a contribuição dos estrangeiros. Temos que seguir importando estrangeiros. Os primeiros que chegaram, Cantona, Zola, e mudaram completamente o nosso jeito de jogar. Não devemos esquecer disso. Mas agora a Inglaterra tem que achar um jeito para encorajar os clubes a trazer jogadores jovens, dar oportunidade a eles. É o que o treinador Roy Hodgson está tentando fazer. Misturar nomes consagrados, como o próprio Lampard, Rooney, Gerrard, com estrelas emergentes. Hoje, metade dos jogadores da seleção inglesa tem 23 anos ou menos. E eles estão cheios de vontade de jogar no Brasil. Chamberlain, de 20 anos, diz:
É um lugar apaixonante, ótimo clima e país apaixonado e que tem grande história no futebol. Definitivamente vai ser uma Copa do Mundo que vai ser lembrada. Eu pergunto para um dos veteranos, Gerard, como é jogar com essa garotada. Não é apenas minha responsabilidade, é de todos os jogadores experientes no grupo e da comissão técnica. Uma das grandes decisões do técnico é achar um equilíbrio entre jovens e veteranos. Um dos astros desse time é Sturridge, de 24 anos. Ele diz que não tem medo de encarar a responsabilidade na Copa. Não há desculpas sobre o clima, sobre onde vamos ficar. Não há desculpas sobre o Brasil. Nós sabemos da tarefa que temos pela frente. Vamos trabalhar duro. E manda um recado. Vejo vocês no Brasil. Mas será que a Inglaterra vai longe na Copa? O jornalista Mark Pughat, autor de um livro sobre as participações dos ingleses em mundiais, não acredita muito no time de Rooney e companhia. Honestamente, eu acho que eles nem chegam à segunda fase. O time da Inglaterra pode não ser um dos grandes favoritos, mas o Brasil pode esperar uma torcida muito animada e já no ritmo brasileiro. Essa banda aqui é de Sheffield, a cidade do time mais antigo do mundo, que a gente mostrou lá no começo da reportagem, lembra? Cheios de orgulho por representarem as origens do futebol na Copa. Eles já estão com passagens compradas para o Brasil. Queremos tocar junto com os brasileiros. Em 98, na França, tocamos samba com eles. Então misturamos duas coisas que unem todo mundo, futebol e a música. Então, Brasil, se prepare. Vai ser difícil, mas os ingleses vão se esforçar para brilhar em campo. Já do lado de fora, a festa está garantida. Eu conheço um super torcedor da Inglaterra. É verdade, meu pai, gente. Meu pai é inglês e vai torcer pela Inglaterra. E mais ainda, ele discorda com o jornalista. Ele acha que a Inglaterra vai ser campeã mundial aqui no Brasil. Nada contra, respeitando o time, né, a seleção inglesa, mas eu acho que tem outras mais fortes. Outras candidatas aí ao grande Tony Kozlowski. Inglês. É inglês, seu pai. Inglês, super inglês.